Espero que vocês estejam todos bem. Hoje estou aqui para iniciarmos mais uma escola literária, na verdade a continuação, do modernismo, só que agora nós vamos trabalhar com a segunda geração modernista. Vocês vão perceber que eu dividi a segunda geração em poesia e prosa. Eu vou falar da poesia no vídeo de hoje e na próxima videoaula a gente vai falar sobre a prosa. Por que isso? Primeiramente porque na primeira geração modernista, os autores trabalhavam tanto poesia como prosa. O Mário, o Oswald são exemplo disso. Então ficava mais difícil dividir e eram menos autores. Agora, nós temos uma quantidade maior de autores e, além disso, a maioria que trabalha poesia não trabalha prosa e vice-versa. Então, nós vamos fazer essa divisão que fica mais didático e também a aula fica menor. Ok, pessoal? Outro fato para a gente dividir é que nós temos grandes monstros da história da literatura brasileira aqui dentro dessa segunda geração, tanto na poesia como na prosa. Então, fica difícil falar de todos eles, mas nós vamos abordar os principais e nós vamos fazer isso da maneira mais sucinta possível, certo? Bom, iniciando aqui a segunda geração, talvez alguns de vocês achem curioso ver cédulas de dinheiro iniciando a nossa aula. Mas é fato, pessoal, uma curiosidade que na década de 90 foram lançadas moedas com personalidades brasileiras. E entre elas estavam muitos dos melhores autores da literatura brasileira. Eu, inclusive, que era adolescente nessa época, eu convivi com essas cédulas, achava lindas, mas não fazia ideia de quem eram essas personalidades. Só depois, na faculdade, que eu fui reconhecer, Aqui, maior, à nossa direita, Cecília Meirelles, à esquerda aqui, em cima, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, meu amigo Cadu. E aqui embaixo, o Vinícius de Moraes. Vamos falar um pouquinho de todos eles. Mas, antes disso, é preciso dizer que essa geração, a segunda geração modernista, é conhecida como geração de 30, tá? Ela vai trazer algumas características diferentes da primeira geração. Nós vamos ver na sequência. O verso dessa cédula, onde tem o Drummond, que nós vimos no primeiro slide, tem um poema que se chama Canção Amiga, que, diga-se de passagem, foi o primeiro poema que eu li, assim, numa dessas cédulas de dinheiro, e me apaixonei por ele, mas não fazia a menor ideia de quem era, nada disso. Muito tempo depois foi que eu descobri o Carlos Drummond, redescobri o Carlos Drummond, na verdade. Bem interessante, depois, se quiserem, podem dar uma procurada nesse poema, Canção Amiga. Bom, para a gente começar, vamos falar do nosso contexto histórico, político e social. Que, gente, essa época aqui da escola de 30, vamos falar a verdade, ocorrem muitos fatos importantes e muitos fatos que marcam a vida, não só dos brasileiros, mas no mundo todo, são fatos muito marcantes. E com isso, a produção literária, a produção artística se torna muito grande, porque aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente pinta, enfim, é fruto daquilo que a gente vive. Então, por isso o contexto histórico é tão pertinente. Bom, para a gente começar, aqui em 1930 ocorre a Revolução de 30. E com ela acontece o fim da política de café com leite, que vocês devem se lembrar das aulas de história. Eles revezavam os presidentes, entre Minas e São Paulo, café e leite. E aí, com a Revolução de 30, isso vem ao fim e tem início a Era Vargas, Inicialmente, Vargas assume provisoriamente como presidente e depois
ele passa a ser o presidente oficial do Brasil. Em 1932, ocorre a Revolução Constitucionalista, porque a oligarquia cafeeira não estava nada contente com aquilo, né? E eles se colocam contra Vargas. Só que, como o mundo não se limita ao Brasil, no mundo a situação estava bem pior, pessoal. Em 1933, Hitler cria o Terceiro Reich, a SS e a Gestapo, e começa aquela horrenda perseguição aos judeus, né? Mandando para o campo de concentração e todos aqueles horrores do período nazista que nós, infelizmente, já conhecemos. Daí, de 1936 a 1939, nós temos a Guerra Civil Espanhola, que causa também uma tragédia, né, na Espanha. Em 1937, aviões alemães bombardeiam a cidade de Guernica, o que depois nós vamos ver que vai resultar no quadro homônimo, né, do Picasso. Em 1939, tem início a Segunda Guerra Mundial, né? Depois de muitos horrores que já tinham acontecido na Alemanha, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, é um período de muitos conflitos, alianças dos dois lados, insatisfação e muita gente morrendo, muita gente inocente morrendo nesse período, né? De 39 até que em 1945, então de todo esse período de 1939 até 1945, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Em 45, o exército soviético consegue entrar em Berlim. Mussolini é fuzilado na Itália. Hitler suicida-se, né, lá na Alemanha. E aí as forças armadas norte-americanas jogam as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E depois de tudo isso, depois de todo esse horror da guerra, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso, pessoal, é importante e vai ficar evidente em algumas obras, tá? Todo esse período de dificuldade que o mundo passou. Mas, como eu disse, tudo isso também leva a canalizar positivamente essas emoções, né? E com isso a ciência, a cultura e as artes têm um grande papel. Em 1930, eles descobrem Plutão, que é considerado então um planeta. Nesse período também a gente tem um desenvolvimento muito grande na arquitetura, tá? Chama atenção em 1930 a inauguração do Empire State nos Estados Unidos, que por muito tempo foi o prédio mais alto do mundo, né? E também em 1930, Villa-Lobos inicia a composição das baquianas brasileiras. Nesse período também, pessoal, na década de 30, ocorre uma grande industrialização no Brasil e a arquitetura assim, tem um boom, vamos dizer assim, né, muito grande. E nesse período também a gente tem aquele estilo mais Art Deco na década de 30. Então, é bem interessante. 31, Brunel filma A Idade de Ouro, que é um filme clássico, né, do surrealismo. Em 32, Aldous Huxley publica O Admirável Mundo Novo, que deu assim, uma abertura muito grande, né, na literatura. Em 1935, Portinari pinta a tela O Café. E aí ele se volta para a realidade brasileira e a partir daí ele pinta várias telas, né, demonstrando a realidade brasileira. Em 1936, Chaplin filma Tempos Modernos, filme lendário. Para mim, esse sim, um dos maiores filmes que já se produziu, né, na história do cinema. Em 1937, Picasso pinta a tela Guernica. Percebam que é o mesmo ano em que Guernica é bombardeada, é o ano em que ele, na França, né, pinta a tela.
que depois ficou muito famosa. Na contramão de tudo isso, fugindo para o lado da fantasia, né, Walt Disney filma Branca de Neve e os Sete Anões. Em 1938, a gente tem algo que hoje para nós parece muito simples, mas que foi uma revolução, né? A invenção da caneta esferográfica, a gente já nasceu com ela e não sabe o que faria sem, não é verdade? Então, caneta esferográfica, 1938. E nesse mesmo ano, o Jean-Paul Sartre publica A Náusea. Um ano depois, em 1939, o John Steinbeck publica As Vinhas da Ira, romance norte-americano muito famoso e que tem uma temática proletária, que tinha tudo a ver, né, com as lutas da época. Essas lutas entre os proletários, né, e a burguesia. Em 1940, retratando, né, todo o contexto da guerra, Charlie Chaplin filma O Grande Ditador. 41, Orson Welles filma Cidadão Kane, que foi considerado o filme assim mais importante, né, por muitos críticos do cinema. Em 1942, Albert Camus ele publica o romance existencialista O Estrangeiro. Em 43, Sartre publica O Ser e o Nada. Opa, faltou a letra maiúscula aí, pessoal, que eu digitei para ele e o computador não entendeu que era maiúscula. Depois eu ajeito, tá? O Ser e o Nada. Antoine de Saint-Exupéry publica O Pequeno Príncipe, que também se tornou um clássico da literatura. Muitas vezes as pessoas consideram literatura infanto-juvenil, mas ele não é feito só para criança, viu, gente? É um livro que ensina muita coisa para muita gente. E finalizando aqui em 1945, o cineasta italiano Roberto Rossellini filma Roma, Cidade Aberta, que é considerado um dos marcos inaugurais do neorrealismo italiano. Então percebam, ocorre uma grande efervescência, uma ebulição artística, cultural muito grande, mesmo nesse período em que havia guerra, em que havia tanta coisa ruim acontecendo. É uma maneira como as pessoas reagem àquilo que vivem, né? Então é uma maneira de protesto até, a arte. E aqui no Brasil, pessoal, o que estava acontecendo? Bom, aqui no Brasil nós temos a Doce Cecília Meirelles, que tem como principais obras Vaga Música, O Romanceiro da Inconfidência, Mar Absoluto e algumas obras para criança, tá? Giroflê, Giroflá, ou Isto ou Aquilo, são alguns dos poemas da Cecília que são muito conhecidos como literatura infantil. A Cecília foi professora, né? Tinha essa intimidade com as crianças e então era evidente isso nela, né? Esse desejo de ensinar de uma maneira lúdica, né? Inclusive as crianças. Dentre as características que a gente tem na obra da Cecília, a gente vai ver uma poesia reflexiva, intimista, sabe? Introspectiva mesmo, se voltando para dentro e olhando, analisando o interior do ser humano. E muitas vezes nessas reflexões ela vai mostrar alguns sentimentos opostos, coisas que são próprias do ser humano, né? Por exemplo, aparece muito na poesia da Cecília a oposição entre o eterno e o efêmero, né? Aquilo que dura por uma vida inteira e aquilo que passa rápido, né? Então, isso é muito evidente na obra dela. Ela também mostra essa visão de que tudo é transitório, tudo é passageiro. Essa transitoriedade das coisas é um aspecto comum à literatura, né? Se vocês forem ver, a gente vai ver isso em Camões, a gente vai ver isso em outros vários escritores, né? E uma coisa que chama atenção na poesia da Cecília é que ela usa sempre um universo de sonho, de fantasia e às vezes até de solidão para falar de temas muito profundos, né? Então ela trabalha temas assim
que vem lá do âmago, né? Mas tudo isso ela faz com grande leveza. Um dos motivos é que a Cecília trabalha muito com a musicalidade, né? Alguns consideram que a Cecília tem influência simbolista, e os simbolistas eles gostavam muito disso, da musicalidade, né? E essa é uma característica forte na Cecília. E isso faz com que a poesia seja mais leve, mais delicada. Também ela usa bastante as figuras de linguagem ligadas ao som. Então, isso ajuda muito, né, nessa musicalidade, a literação, a sonância, o eco. Outra coisa que a Cecília faz com muita maestria é o uso da métrica. Então, ela faz as poesias metrificadas e não parece que são metrificadas, porque elas ficam assim tão naturais que você não vê que tinha métrica ali, mas tinha, né? Isso se deve a essa influência, não só simbolista, mas também influência medieval que a Cecília tinha, né? Ela bebia de várias fontes, ela era uma grande estudiosa da literatura e ela aproveita essas influências, né, para trabalhar a sua poesia, usando sempre a musicalidade, o uso constante das sinestesias. Então a gente vê isso bastante na obra da Cecília. Bom, partindo para a prática, que é a parte que eu gosto mais, aqui nós temos um trechinho do Romanceiro da Inconfidência. Bom, todo mundo deve lembrar, imagino, né, que a Inconfidência Mineira foi justamente em Minas, né, o período em que as pessoas estavam sendo pressionadas pela coroa portuguesa para dar cada vez mais ouro, mais impostos e tudo, né, até que os inconfidentes resolvem fazer um levante, né. E a Cecília, ela se coloca como alguém que estava observando toda essa situação e conta para nós. Nesse trecho do Romanceiro da Inconfidência, ela diz: através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colados nos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia vigiando as ações alheias. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas junto com batinas pretas. E há finas mãos pensativas entre galões, sedas, rendas. E há grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias. E há mãos de púlpito e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de 1000 maneiras, mas citam Virgílio e Horácio, e refletem e argumentam. Falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, há levante, com certeza. Corre-se por essas ruas? Corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada, profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio a quebrar algemas? Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Percebam, pessoal, aqui no Romanceiro da Inconfidência, ela como que entra na situação, né? Ela imagina que o que acontecia naquelas reuniões dos inconfidentes eram sempre atrás de grossas portas, com luzes acesas, né? As velas, e sempre as pessoas ao redor querendo xeretar, bisbilhotar, né? Indagações minuciosas nas casas fronteiras, as pessoas tentando saber o que aquelas pessoas faziam ali, olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, sempre mexericano. Isso, tarde da noite, havia caras disformes de insônia vigiando as ações alheias. Então era um período bem difícil para se reunir.
E eles sempre faziam isso atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas. Percebam que a repetição, né, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, dá musicalidade ao poema. Brilham fardas e casacas, ou seja, havia pessoas de todo tipo, né? Fardas dos militares, exército, né? Casacas dos nobres, daqueles que tinham mais dinheiro, junto com batinas pretas, que eram o quê? Os padres, os eclesiásticos, que também estavam contra tudo o que estava acontecendo. Havia também finas mãos pensativas, ou seja, de pessoas que não faziam serviço braçal, né? Pessoas mais de mãos mais delicadas. Entre galões, sedas e rendas, o que indica que havia também mulheres entre esses inconfidentes. E também havia grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias, as pessoas que realmente trabalham, põem a mão na massa e movem esse país desde sempre, né? A mão de púlpitos e altares, mais uma vez fazendo referência aqui aos eclesiásticos, né? Aos membros da igreja. Uns são reinóis, uns mazombos, diversas classes sociais, né? Uns mais abastados, outros menos. E também pensavam de maneiras diferentes. Mas havia semelhanças. Eles citam Virgílio e Horácio, refletem e argumentam. Independente da classe social, era um grupo de pessoas que pensava e não concordava com o que estava acontecendo, né? E eles falavam de assuntos em comum: minas e impostos, lavras e fazendas, ministros e rainhas e as colônias inglesas, né? Tudo aquilo que os afetava, tudo aquilo que era diferente em outros países, né? E eles continuavam atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, fazendo os questionamentos comuns numa reunião como essa, né? Uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Cada um tendo um ponto de vista, né? Mas uma coisa todo mundo pensava, né? Se a derrama for lançada, há levante, com certeza. Então a derrama era uma ameaça da coroa, né? De, vamos dizer assim, ir atrás do dinheiro que eles achavam que o povo tinha e que estava escondendo, né? Mas eles dizem que se isso acontecesse, haveria um levante, haveria uma revolta, né? Por parte das pessoas. Muita coisa poderia acontecer. Alguns correndo pelas ruas, pessoas perdendo, né, no caso, a sua cabeça. Outras afrontando, dizendo, né, arengas de cima das escadas, né, xingando. E as pessoas iam procurar saber de onde vinha tudo isso, né? Que bandeira se desdobra, com que figura ou legenda, de onde veio essa revolta, esse levante. Era coisa da maçonaria, do paganismo ou da igreja? O que seria? Seria a Igreja Católica, a Santíssima Trindade? Seria um gênio a quebrar algemas? Nada disso era conhecido das pessoas. Mas o que se conheceu depois, né, pessoal, é o objetivo daqueles inconfidentes, que fica claro aqui na última estrofe. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. Então, esse era o lema deles, né? Liberdade, ainda que tarde. Libertas que será também. É o lema da bandeira mineira, até hoje, né? Quem já viu a bandeira mineira tem um triângulo vermelho com essas palavras, né? Liberdade, ainda que tarde, em latim, né? Tá escrito. E essa bandeira, desde aquela época, está viva e sobe na noite imensa. E seus tristes inventores já são réus. Por quê? Aqueles homens que inventaram que liberdade era a coisa mais importante se tornaram réus, foram punidos, simplesmente porque se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Então, é bem bonito o Romanceiro da Inconfidência. Esse trecho aqui é um trecho que eu gosto muito. Mas não são todos os poemas da Sicília que são longos, como o Romanceiro da Inconfidência, e que tem cunho histórico como esse. A gente tem alguns poemas bem reflexivos. Aqui, por exemplo, no poema Motivo, ela diz: eu canto
porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Observem, pessoal, o nome desse poema é Motivo. Provavelmente alguém perguntou para ela, né? Por que você escreve poesia? Por que você, entre aspas, canta? E aí ela respondeu com esse poema, né? O motivo, a razão pela qual eu canto, não tem uma razão específica. Eu canto porque o instante existe, porque eu tô viva, porque a hora é agora. E a minha vida está completa. Estou aqui, estou trabalhando, fazendo o que eu gosto. Ah, você escreve, você faz poesia porque você é alegre ou porque você é triste? Ela diz, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E é o que os poetas fazem, eles escrevem. O poeta, na segunda estrofe, é irmão das coisas fugidias. E assim, como poeta, ela diz, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Então, o poeta, ele não escreve só porque está feliz ou porque está atormentado, mas simplesmente porque ele vive a vida atravessando noites e dias e observando tudo que há nela e descrevendo tudo que há nela, mesmo quando há vento, mesmo quando é difícil. E ela continua dizendo, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Então percebam que ao longo deste poema, a Cecília usa uma sucessão de antíteses, né? A gente tem essas palavras opostas, mostrando que o poeta ele é um ser contraditório, como todo ser humano é contraditório, né? Que às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá. Às vezes a gente desmorona, às vezes a gente edifica, e isso é muito comum para qualquer ser humano. E ela mostra a incerteza de ser humano e de ser poeta. Ela diz, não sei se fico ou passo. Ela ficou, né? Até hoje. Ela finaliza dizendo, eu sei que canto, e a canção é tudo. A poesia é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. Então, ela não sabia se ela ia ficar ou passar, mas ela sabia que a canção era tudo, que a poesia fica. Ela diz que ela tem sangue eterno e a asa ritmada. E ela diz, um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, ela faz poesia porque ela sabe que a poesia fica. Já nós, como seres humanos, um dia estaremos mudos, ou seja, um dia morreremos. E aí não poderemos fazer mais nada. Percebam como é muito bonito esse eufemismo que ela usa aqui nos 2 últimos versos, né? Estarei mudo é uma maneira delicada de dizer estarei morto, né? Então, é um poema bem bonito, bem reflexivo e é também um poema metalinguístico, né? Nesse poema ela fala do próprio fazer poético, né? De como é ser um poeta, do porquê que a gente escreve, não é? Então, quem escreve sabe disso. Aqui, continuando, um outro poema bem bonito, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
Então, aqui no poema Retrato, muitos alunos costumam dizer que ele fala sobre a idade, a velhice, mas na verdade, pessoal, não dá para dizer isso. Aqui nós temos dois tempos que se opõem no poema. Nós temos o agora, o hoje, em que a pessoa não se reconhece, em que a pessoa se vê calma, triste, magra, com os olhos sem expressão, a boca amarga, né? E a gente, por observar a descrição desse hoje, desse tempo presente, a gente, por oposição, sabe que no passado era tudo o contrário disso, né? Então, se hoje ela tem um rosto calmo, triste, magro, no passado o rosto dela era animado, alegre, né? Cheio de vida, os olhos também reluzentes e o lábio mais doce, né? Ela continua dizendo: eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas, né? Então percebam aqui uma gradação: sem força, depois parada, fria, morta. Então temos aqui uma gradação dos adjetivos que se intensifica com o uso do polissíndeto. Ela usa aqui paradas e frias e mortas. Então, intensificando essa ideia, né, de como essa pessoa mudou. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Então, esse coração que hoje é medroso, antes era um coração destemido, né? Mesmo que fosse se machucar, mesmo que fosse doer. Aí, na última estrofe, o eu lírico se dá conta, né? Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. É como quando a gente olha uma foto de alguns anos atrás e se espanta de como a gente mudou, porque na verdade a gente se vê, vai passando dia a dia e a gente não percebe que as coisas estão mudando, mas elas estão. E quando a gente olha uma foto, ou como eu lírico aqui, se olhou no espelho, ele se espantou e disse, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Aquela pessoa que eu era e que de repente agora eu constato que não sou mais. Bom, pessoal, aqui nós temos a Cecília. Na sequência, nós vamos falar de alguém muito querido, o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond tem várias obras conhecidas, tá? Aqui estão as principais. Alguma poesia, de 1930, Sentimento do Mundo, de 40, A Rosa do Povo, de 1945, Claro Enigma, que estava na FUVEST, né? Poemas, de 1959, Lição de Coisas, de 62 e Boitempo, de 68. Bom, entre as características da obra do Cadu, pessoal, nós temos a divisão em 3 fases. Entre essas fases, nós temos a primeira, que a gente chama de Eu Maior que o Mundo. É a fase gauche. Gauche, em francês, é esquerdo, tá? Essa fase gauche é aquela fase de reflexão existencial, em que ele fica maquinando incertezas, em que ele procura negar e anular tudo em vez de construir. E aí a gente vê os temas do cotidiano, da família, da monotonia de viver, como forma de negar aquilo que não agrada, certo? O próprio Carlos Drummond se coloca como gauche, né? Como alguém esquerdo, como alguém torto na vida. E algumas obras que representam essa fase gauche, a gente tem aqui alguma poesia e Brejo das Almas, que caracterizam bastante essa fase. E aí, depois nós temos Sentimento do Mundo, que também já foi obra dos vestibulares por muito tempo, que é uma obra de transição, né? Entre a primeira e a segunda fase. Segunda fase, aliás, que
tem como tema o eu menor que o mundo. É uma fase em que ele apresenta a poesia mais de cunho social, mostrando a decepção com a falta de perspectiva, principalmente por causa da fragmentação causada pela guerra. No Drummond, pessoal, nós vemos muito isso, é muito clara essa influência, né, da guerra, dos sistemas totalitários que se espalhavam pelo mundo todo, inclusive no Brasil a gente teve isso. Então, isso influencia muito, né, a poesia do Drummond nessa fase. Ele se deixa envolver pela realidade e vê que ele é impotente, que ele sozinho ele não vai conseguir mudar o mundo. Ele podia continuar fazendo seu trabalho de poeta, mas ele diz que seus ombros agora não suportam o mundo, né? Que ele não vai conseguir. Que aquele sistema frio político era muito maior do que ele. E aí a gente tem algumas obras dessa fase, por exemplo, A Rosa do Povo, que é desse período, o poema José, mostra bem isso, né? Aquela situação do que fazer, né? Quando a gente não sabe o que fazer. Então é bem interessante. E aí nós temos a terceira fase, que é o eu do tamanho do mundo, que é uma fase mais equilibrada. Depois que passa esse período da guerra, tudo, a poesia dele já está mais madura, né? E é uma fase de questionamento, é uma poesia mais metafísica, voltada para os valores, né, que não são óbvios, né, que vão além das coisas materiais do mundo. Ele vai se interrogar, vai perguntar sobre a vida, sobre o seu objetivo, só que o resultado em tudo isso é muitas vezes o vazio existencial. Ele não encontra resposta, não há uma resposta satisfatória, né? Nesse período, ele também produz muitos poemas de caráter metalinguístico, tá? Poesia metalinguística é aquela em que se fala da própria poesia. Então, ele escreve também esse tipo de poema nessa terceira fase, tá? Os poemas da obra Claro Enigma são um exemplo típico, né, do eu do tamanho do mundo. Agora, vamos penetrar surdamente no reino das palavras. Vamos à prática, né? Ver como essas palavras do Drummond são importantes e belas. Um exemplo aqui da primeira fase, poema de Sete Faces. Ele diz: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente comovido como diabo. Percebam, pessoal, aqui nós temos um poema chamado Poema de Sete Faces. Percebam que a gente tem 7 estrofes, sendo que cada uma parece totalmente nada a ver com a outra, não é verdade? Desculpem. Então, essas 7 estrofes parecem totalmente diferentes uma das outras, mas de uma maneira assim bem delicada, há um fio tênue que conduz de uma a outra. Observem só,
ele começa mostrando para nós sua face gauche, né? Ele diz: quando eu nasci, um anjo torto. Desses que vivem na luz? Não, desses que vivem na sombra. Disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, é comum, né, nos nascimentos das crianças, nas representações religiosas, no caso do próprio Jesus, né, ser acompanhado por um anjo bonzinho, um anjo de luz. E ele diz que quando ele nasceu não foi assim não, foi um anjo torto e um anjo desses que vive nas sombras. Ou seja, ele ia ser diferente na vida. A profecia do anjo diz: vai, Carlos, ser gauche na vida. Vai ser esquerdo, vai ser torto, vai ser contrário na vida. Ele mostra aqui que ele não se encontra nesse mundo em que vive. E aí ele continua: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Então, o que parece ser comum nesse mundo onde ele vive? Os desejos, né? E aí ele diz: a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Ele não se vê, não se encontra nesse mundo onde tudo que parece comum, normal, né, é relacionado à vida entre homens e mulheres. Ele tenta negar essa realidade, né, e esse desejo. Na terceira estrofe ele diz: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Meus olhos, porém, não perguntam nada. Então, ele tenta negar essa realidade, tenta negar esse desejo. Esse bonde passa cheio de pernas. Num primeiro momento, ele tenta fazer como se isso não o atingisse, né? Mas o coração pergunta: puxa, para que tanta perna? Os olhos, porém, que são símbolo, né, da razão, não perguntam nada, né? E esse homem gauche continua pelo mundo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Percebam aqui que ele não diz o homem que usa óculos e bigode. Diz o homem atrás dos óculos e do bigode. Então, os óculos e o bigode aqui são como uma máscara, uma maneira de se esconder, né, daquele mundo que não agrada. Esse homem gauche tenta parecer distante desse mundo, né, se escondendo atrás dessa máscara séria de óculos e bigode. Mas nem sempre a gente consegue. E em algum momento as nossas fraquezas vêm à tona, né? E a fraqueza desse homem gauche também vem à tona. Na próxima estrofe ele diz: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Aqui ele faz uma referência a Jesus quando estava, né, nos seus últimos momentos de agonia. Ele clama ao Pai, porque naquele momento ele estava no ápice da sua dor e ele não tinha mais a proteção divina, né? Como homem perfeito, como filho de Deus, ele estava sendo provado ao máximo ali. E ele diz: por que me abandonaste? Ou por que o Senhor retirou de mim o seu poder? Né? E aí o homem gauche se coloca numa situação ainda mais dramática que a de Jesus, que ele diz: por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, que eu não era poderoso como Jesus, se sabias que eu era fraco? Então, ele aqui desnuda a sua insatisfação, o fato de não se encontrar nessa sociedade que procura coisas que parecem totalmente diferentes das que ele valoriza. E aí, para disfarçar, né, ele desconversa. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Por mais que ele pareça alheio a esse mundo, ele se importa com ele, né? Mesmo não se encontrando nesse mundo. E aí, para não dar partido de fraco,
Na última estrofe ele diz, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Não, eu não tô insatisfeito, não, eu não sou fraco, não tô triste. Eu sou assim mesmo, eu sou gauche, mas tá tudo bem. O problema é essa lua e o conhaque. Aí eu bebi demais e agora tô comovido, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, assim a gente percebe a ligação entre essas estrofes no poema de Sete Faces. Percebam que aqui a gente tem essa fragmentação das estrofes que lembra um pouco ainda a primeira geração modernista. Temos os versos livres, mas o poema já é mais estruturado, já tem uma visão bem reflexiva. Então a gente já vai notando as diferenças entre as duas gerações, certo? Continuando, Congresso Internacional do Medo. Esse é um dos poemas, pessoal, em que fica evidente vamos dizer assim, a influência, né, da guerra e do período sombrio que o Cadu viveu. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, percebam, nesse poema a gente percebe que ele canta aqui o medo. Ele canta o medo. O medo que estava presente em todos os aspectos da vida das pessoas, né? O medo aqui esteriliza os abraços, ou seja, faz com que a gente deixe de abraçar, deixe de sentir amor. Não que isso represente o ódio, ele diz que não existe o ódio. Não se sentia ódio naquele momento, o que se sentia era só medo, né? Como se o medo nos criasse, fosse o nosso pai, fosse o nosso companheiro e estivesse presente em todos os lugares, nos sertões, nos mares, nos desertos, não tinha como fugir dele. O medo dos soldados, porque a gente nunca sabe, né, se eles de fato nos protegem ou se são inimigos. O medo das mães, que mãe não tem medo, né, depois que tem um filho. O medo das igrejas, porque nem elas podiam se sentir seguras ou proteger as pessoas. Havia o medo dos ditadores, mas não só deles, também dos democratas. E como sempre havia o medo da morte, mas esse medo era muito comum para as pessoas. Então ele diz que não era só o medo da morte, era o medo de depois da morte. Quer dizer, o que acontece depois, né? E depois de todos esses medos, por uma vida inteira, depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos, o medo não termina, né? Nascerão flores amarelas e medrosas. Então, aqui, Congresso Internacional do Medo. Bem interessante, né, pessoal? Aqui temos um outro poema bastante conhecido também do Drummond, Os Ombros Suportam o Mundo, né? Ele diz: chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, né, de redenção, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta, não abrirás.
Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice, que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou o tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificações. Então, pessoal, aqui nesse poema, ele vem mostrando ainda uma visão mais otimista, né? Que os seus ombros suportam o mundo, em que a gente individualmente é capaz de mudar as coisas, né? E depois essa visão acaba mudando. Ele mostra que não tem um tempo em que não se diz mais meu Deus, que é um tempo de absoluta redenção, né? Mudança. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor também não vai resolver as coisas. Ele resultou inútil e os olhos estão secos, não choram. Não só os olhos estão secos, né? O coração está seco. E aí ele diz que outros vão bater a porta, né? Mulheres batem a porta, mas a gente não vai abrir. Estaremos sozinhos, sem luz, mas os nossos olhos serão como luzes enormes, né? Resplandecendo. E seremos todos certeza. Não sofreremos diante dos problemas, não esperaremos demais dos outros, dos amigos, e não teremos medo sequer da velhice. Por quê? Porque a nossa crença é maior. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Então, é como se pudéssemos sim ajudar individualmente, carregar o mundo, as pessoas com a ação individual. E ele diz que as guerras, as fomes, as discussões só provam que o mundo prossegue, que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Mas que essas coisas poderiam mudar, né? Ele diz que alguns, achando o espetáculo bárbaro, ficariam animados e que os delicados prefeririam morrer. Mas, ele diz, chegou um tempo em que não adianta morrer, que a vida é uma ordem. Tudo que a gente tem que fazer é viver, é encarar e fazer a nossa parte. Viver a vida apenas, sem mistificação, sem mistério, sem desculpa. Então, essa é a visão do Drummond, do eu maior do que o mundo, né? Depois ele muda, né, essa visão e diz, não, meus ombros não suportam o mundo. Aqui, um poema dessa segunda fase do Drummond, muito emblemático, A Noite Dissolve os Homens. A noite desceu, que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora. Entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e dos bens que repartirá com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes,
vapor róseo expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem fluidez. Uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir as tuas pálidas faces, Aurora. Então, pessoal, aqui a gente vê duas, vamos dizer assim, duas representações diferentes, tá? De um lado, a representação da noite, do medo, da guerra. Do outro lado, a aurora, a esperança, a mudança, um mundo melhor. Percebam que nesse primeiro lado em que a gente tem a noite que paralisa, que oprime, né, a guerra, tudo isso, a gente tem versos metrificados. Se nós observarmos aí, são redondilhas maiores, são 7 sílabas poéticas. Toda a primeira parte é composta assim. Por quê? É a opressão, é a ausência de liberdade, é a ausência, né, de fazer o que se quer. Não é possível. Aí na segunda parte, representando a liberdade, a mudança, a gente tem versos longos, livres, indicando essa liberdade. Também no que diz respeito aos adjetivos, a gente tem uma mudança muito nítida da primeira para a segunda parte, né? Na primeira parte, os adjetivos são mais sombrios, fechados, indicando coisas mais negativas, né? A noite é tremenda, sem esperança, ela paralisa, ela é mortal, dissolve os homens. Então, todo esse lado sombrio, escuro, negativo aqui na primeira parte. Já na segunda, os adjetivos mudam totalmente, né? É tímida, mas tem luzes. A gente tem aqui, deixa eu achar outros adjetivos aqui. Sinal verde, um óleo suave, as mãos se enlaçam, os corpos ficam fluidos, ocorre um perdão simples e macio. Então a gente vai vendo que os adjetivos já se tornam bem mais suaves, mais delicados, indicando essa mudança, certo? É um poema muito interessante, merece uma análise a fundo, viu, pessoal? Para quem gosta, fica a dica. Aqui, José. Esse também representando aí a segunda fase desses questionamentos, né? Ele diz: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, você que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora?
Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Então, pessoal, nesse poema José, a gente vê justamente as inúmeras perguntas, né, os questionamentos de quando a gente pergunta, mas não tem resposta, né? Quando a gente pergunta e a resposta é totalmente o contrário daquilo que a gente esperava. E aí, nesse momento, o que é que a gente faz? E ele pergunta, e agora, José? O que é que se faz diante de tamanha mudança, né? De tamanha oposição com aquilo que a gente espera? E José, aqui nesse poema, né, representando o eu lírico, tem que enfrentar diversos problemas, né? Tudo aquilo que ele perde, mulher, discurso, carinho, tudo aquilo que ele não pode fazer, beber, fumar, cuspir, e as intempéries que ele tem que enfrentar, né? A noite, o frio, o bonde que não passa, o riso que não vem, nem a utopia. E aí ele se depara com o que fazer, né? Tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou, e o que vai fazer, José? Né? Tudo aquilo que ele conhecia, que até então dava certo, não dava certo mais agora, né? Então ele diz que agulha o jejum, a biblioteca, a lavra de ouro, o terno de vidro, nada disso vai resolver, nem mesmo ficar com raiva, né? Vai resolver. E agora? Ele diz com a chave na mão, quer abrir a porta. Mas as chaves que a gente conhecia também não resolvem mais. Não existe porta. Então, às vezes a gente quer morrer no mar, mas nem isso é possível, o mar secou. Vamos fugir então, quero ir para Minas, Minas não há mais. Quando tudo aquilo que a gente conhece desmorona, o que a gente faz? Ele pergunta a José, e agora? Bom, José poderia se rebelar. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, percebam aqui uma gradação, né, intensa de sugestões para José, mas ele diz, você não morre, você é duro, José. É o tipo de pessoa que mesmo diante dos problemas, mesmo diante de uma não solução desses problemas, resiste. O tipo de pessoa que resiste. Você é duro, José. E aí ele diz, sozinho no mundo, no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem nada para acreditar, sem parede nua para se encostar, sem apoio, sem cavalo preto que fuja a galope, né? Sem ter condições, a gente continua. Você marcha, José. José, para onde? Então, mesmo quando a gente não sabe o que fazer, mesmo assim, a gente continua. Então, é um poema muito bonito, né, do Carlos Drummond de Andrade. Foi, inclusive, musicado pelo Martim da Vila. Aqui. Esse poema, pessoal, Procura da Poesia, ele é um exemplo da terceira fase do Drummond, dessa poesia mais metalinguística, daquela poesia que fala da própria poesia, do próprio fazer poético. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los, sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los.
Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com o seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Então, pessoal, aqui ele fala a respeito da poesia, né? De como a palavra é importante e às vezes é como se tivesse vida própria. Fala a respeito dos poemas que muitas vezes não vão ficar do jeito que a gente quer, mas que tem a sua própria característica, a sua própria essência, né? Ele diz que essas palavras muitas vezes estão ali mudas em estado de dicionário e que a gente precisa conviver com elas antes de escrever um poema. Ter paciência, né? Se eles ficam obscuros, se não saem do jeito que a gente acha que deveriam. Se é um poema que nos provoca, que a gente quer escrever, mas que não vai, né? Então, ele diz que cada poema tem o seu poder, a sua palavra e também o seu poder de silêncio, né? Cada um tem a sua característica e que a gente não deve forçar a escrita, né? Forçar um poema a sair quando ele não está afim. Se a gente não está inspirado, deixa para quando estiver inspirado, né? E algumas ideias na vida a gente tem que abandonar. Então ele diz, não colha o poema que se perdeu, não queira fazer virar um poema a qualquer custo, né? Também não adules o poema, não queira escrever só para dizer que escreveu, para bajular, para qualquer coisa. O poema em si vai aceitar a sua forma definitiva quando ela chegar, né? E aí ele diz para nós observarmos, contemplarmos as palavras, porque cada uma delas tem 1000 faces secretas, né? Cada uma delas tem uma multiplicidade de significados, dependendo do contexto, enorme, né? E elas muitas vezes nos perguntam, nos interrogam, deixam a gente doidinhos, mas nem se interessam pela resposta que a gente quer dar para elas, né? Elas simplesmente nos perguntam, trouxeste a chave? Quando na maioria das vezes a gente não tem, né? A gente não tem a chave. É um poema muito, muito bonito do Carlos Drummond, Procura da Poesia. Certo? Bom, para finalizar, pessoal, nós vamos falar do Vinícius de Moraes. Eu destaquei esses 3, pessoal, que são os principais da segunda geração da poesia, mas tem outros, tá? Jorge de Lima, Murilo Mendes, maravilhosos. É que a gente não tem como descrever, né, as poesias de todos eles, porque ia ficar uma aula muito grande. Aqui, Vinícius de Moraes. Entre as principais obras do Vinícius estão aqui Operário em Construção, Pátria Minha, bastante conhecida, Orfeu da Conceição, Arca de Noé, que é para criança, né? Soneto da Fidelidade, Soneto da Separação, são alguns dos poemas mais conhecidos. Como característica, a obra do Vinícius pode ser dividida em 2 partes. A primeira fase é uma fase de preocupação mais religiosa, então a gente vê uma certa angústia, o desejo de superar as dores do mundo, né? Que, como nós já vimos, essas dores do mundo atingiram a todas as pessoas, né? Especialmente nesse período. E aí a gente tem o uso de períodos longos nessa primeira fase, uma linguagem mais abstrata, mais alegórica e um tom mais declamatório, sabe? Um tom mais como se quisesse convencer alguém. Então essa é a primeira fase.
A segunda fase é a fase que os alunos costumam gostar mais, que é a fase dos sonetos, que são mais curtinhos. Além disso, esses sonetos têm um caráter mais sensual, porque muitas vezes eles vão falar de amor, né? Os versos são mais curtos, os poemas são mais curtos, né? Esses sonetos são muito bem aceitos pelo público, né? Especialmente pelo público jovem. Os jovens gostam muito do soneto do Vinícius. Para a gente ver um exemplo, eu trouxe aqui os sonetos, né, mais conhecidos. O soneto do maior amor. Eu gosto muito desse. Maior amor nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada. E quando a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. E só fica em paz se lhe resiste o amado coração, e que se agrada mais da eterna aventura em que persiste que de uma vida mal aventurada. Louco amor meu, que quando toca, fere, e quando fere, vibra, mas prefere ferir a fenecer, e vive a esmo, fiel à lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Então, nesse poema aqui, Soneto do Maior Amor, ele fala de um amor estranho, né? Ele diz que não existe amor maior nem mais estranho que o dele. É o tipo de amor que não sossega a pessoa amada, né? Então, quando você vê que a pessoa tá alegre, você fica triste, fica meio jururu, talvez achando que não é por sua causa, né? Se a vê descontente, dá risada, fica ali atormentando, né? Cutucando a pessoa para ver se ela muda, enfim, de atitude. É um amor que só fica em paz se lhe resiste o amado coração, né? Quando a pessoa dá uma esnobada, aí a pessoa tá contente. Tem gente que é assim, né? Tá feliz se o outro esnoba. Se o outro se entrega, aí já não quer mais, não acha graça. Esse amor se agrada mais da eterna aventura em que persiste que de uma vida mal aventurada. Então, mesmo que seja para ficar mal, prefere viver de aventuras, né? Ele diz, louco amor meu, que quando toca, fere, né? Que às vezes machuca o outro. E quando fere, vibra. Quando atormenta o outro, vibra, fica feliz. Mas prefere ferir, machucar, a fenecer, a terminar. E vive a esmo, anda sem rumo, sem destino. Por quê? Esse amor é fiel não à pessoa amada, mas é fiel à sua lei de cada instante. Vive aí, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Então, aí o exemplo do soneto do maior amor. No caso aí, o maior amor era por si próprio, né? Mais do que pela pessoa amada. Certo? Um soneto bem interessante. Agora, soneto que emociona, que muita gente ama, é o soneto da separação, né? Porque é uma coisa que muita gente já passou. Ele diz, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo ou distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, pessoal, percebam, voltando aqui, percebam aqui nesse poema que ele vem falando a respeito de uma separação que é súbita, inesperada. Isso é enfatizado
pela palavra de repente, né, no início de cada verso. Então, de repente, do riso fez-se o pranto. Aqui nós temos a oposição aqui através das antíteses, mostrando que era legal e ficou uma coisa assim bem ruim, né? Do riso que eles viviam fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, como a neblina. Das bocas unidas que se beijavam, né? Fez-se a espuma. Das mãos espalmadas, uma unida à outra, fez-se o espanto. Então a situação mudou completamente. Da calma, que era um relacionamento tranquilo, fez-se o vento, se tornou tumultuado, né? E dos olhos desfez a última chama, talvez a última chama do amor. Da paixão fez-se o pressentimento, talvez uma desconfiança. Do momento imóvel, fez-se o drama. Então, a partir daquele momento, a coisa já não ia mais. De repente, não mais que de repente, então, mais uma vez aí mostrando a admiração, o espanto, né? Com essa mudança súbita. Fez-se de triste o que se fez amante. Então, aquele que antes era o amante, amava, era feliz, agora está triste. E ficou sozinho aquele que antes era contente. O amigo próximo, quem mais próximo do que a pessoa amada, né? Se tornou distante. E a vida, que era tranquila, se tornou uma aventura errante, sem rumo, sem destino certo. E tudo isso, de repente, não mais que de repente. Ok? Então, esse é o soneto da separação, do Vinícius de Moraes. Aí, uma frase célebre do Vinícius, né? Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto da fidelidade, né? Resumindo, nós vemos aqui na segunda geração que nós temos um maior equilíbrio entre as características da segunda geração e a primeira. A primeira tinha um desejo de chocar, de se mostrar diferente. A segunda geração ela já é mais equilibrada. Ela consegue aproveitar tudo de bom que a primeira geração conseguiu, e foram muitas conquistas da primeira geração, mas ela aproveita essas conquistas, mas não precisa continuar com os exageros experimentais, aquela coisa de usar uma linguagem muito fragmentada, aquela coisa de quebrar pontuação. Isso não é necessário mais. O que eles usam agora é uma poesia com uma linguagem simples, que é uma conquista sim da primeira geração. Eles usam o verso livre, que também é uma conquista da primeira geração, mas se dão vamos dizer assim, o luxo de usar algumas características clássicas, né? Por exemplo, a Cecília, em diversos momentos, ela metrifica os poemas dela, mas desde que haja uma necessidade, desde que haja uma vontade de fazer isso, sem forçar o poema, né? Como diz o Carlos Drummond. Então, eles usam, sim, uma linguagem simples, o verso livre, né? Quando querem, usam os versos metrificados. Alguns poemas do Cadu ele usa. O Vinícius sempre usa os poemas metrificados, né? Geralmente os sonetos do Vinícius ele escreve tudo em decassílabo. Então, não existe mais uma obrigatoriedade de certas características, né? Mas quando o autor quer e a inspiração permite, ele usa, sim, esses aspectos clássicos do poema. Eles também usam o verso branco, que é o verso sem rima. Então, a rima também não é mais um elemento obrigatório. Dependendo do poema, na Cecília, por exemplo, para dar musicalidade, às vezes a gente tem rima. O Vinícius, que gosta do soneto, que é mais clássico, na maioria das vezes ele usa rima.
né? Até porque facilita para você guardar. Então, a rima ela tem a sua utilidade, mas não é um elemento obrigatório mais, né? E os temas, tudo agora pode ser tema de poesia, né? Que é a liberdade temática, que também é uma conquista da primeira geração. Os temas agora são mais profundos e mostram uma preocupação existencial, né? Com o próprio ser, o que faz dele o que ele é, os questionamentos próprios do ser humano. Ok, pessoal? Bom, essa é a segunda geração modernista, a poesia. Em breve nós veremos a prosa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem me chamar na minha classe virtual ou no WhatsApp, tá ok? Muito obrigada.